Bolsonaro é tipo um Rambo. Não consigo tirar meu feito! O que eu quero mostrar aqui é que existe um Brasil que está dando muito certo e que está sendo varrido para debaixo do tapete simplesmente por uma questão de militância. Bom, ainda bem que a gente não mora num país tão pessimista quanto o Kim. Ele fala do dólar, ignorando que nos últimos tempos ele sai de 5,70 para 5,20. O quê? Ontem ou anteontem, se não me engano, a Bolsa de Valores bateu seu recorde histórico. O volume de crédito superior a 4 trilhões e 500 bilhões de reais também é recorde. Arrecadação recorde de impostos. Como? Ora, isso sinaliza a retomada da economia. Tá bom. Qual que é a realidade atual? Não sei. Há um quadro técnico. É? Um servidor de carreira à frente do Ministério da Infraestrutura, Que merda. Sabia não? que é o ministro Tarcísio Gomes de Freitas. Pô, não sabia. O que ele fez? Não sei. Ele não apenas estancou a corrupção, como ele trouxe a agenda liberal para essa pasta. Mentira! A gente viu que o governo Bolsonaro foi um governo de sistema, né? O governo Bolsonaro triplicou o número de emendas parlamentares, não acredite em mim, acredite no Tribunal de Contas da União, triplicou o número de emendas parlamentares, pagou mais do que Temer, do que Dilma, do que Lula, aliás, mais do que Dilma II e Temer somados. Temer havia batido o recorde de emendas parlamentares, Bolsonaro triplicou esse número e sabe do que mais? Ele proibiu o Tribunal de Contas da União de fazer fiscalização. Eu, como membro da Comissão de Fiscalização e Controle, não posso fiscalizar as emendas parlamentares, né, do Congresso do Centrão, corrupto e etc., que Bolsonaro blindou graças a uma emenda constitucional aprovada com o seu apoio e da sua base ainda em 2019. Bolsonaro confunde-se com o sistema 1000%. Quer mais sistema do que um petista para a Procuradoria-Geral da República? Quer mais sistema do que juiz de garantias? Quer mais sistema do que limitação de delação premiada? Quer mais sistema do que abuso de autoridade contra juiz, contra promotor, contra policial que combate o crime, que combate a corrupção? Quer coisa mais sistema do que dá o DENOX, dá o FNDE, dá a FUNASA, dá o Ministério das Comunicações, dá a Secretaria de Governo, tudo pro Centrão? Quer coisa mais sistema do que isso? São mais de 200 bilhões de reais em orçamento nas mãos do Centrão sob o governo Bolsonaro. Ainda que tudo que você falou fosse verdade, ainda que fosse, não é. Bolsonaro é tipo um Rambo. O meu primeiro questionamento ao Caio Coppola é o seguinte: se o Coppola se desculpa ou se arrepende de ter dito que Pazuello é um ministro qualificado, que cloroquina era promissora e poderia ser utilizada no tratamento do coronavírus e que também a mortalidade da coronavírus seria menor ou igual, semelhante à da gripe para aqueles menores de 70 anos de idade. Então você percebe a besteira que você fez, meu velho? Você não vai pedir perdão, não? Eu simplesmente estava repercutindo um boletim publicado na Organização Mundial de Saúde do Dr. John Ioannidis, que é simplesmente um dos 10 cientistas mais citados no mundo. Você não ouviu nenhum desses especialistas. E analisando os dados até outubro de 2020... Um dia antes de você gravar o seu vídeo, o Dr. Ioannidis também, em outra entrevista, alertou para os dados confusos. E eu não retiro o que eu disse, porque eu estava simplesmente repercutindo um fato científico. Mas você não ouviu o seu mestre de Yale, Nicholas Christakis. Sobre a qualificação do ministro Pazuello, eu estava, mais uma vez, repercutindo fatos. O currículo do ministro, como especialista em logística... O nosso sistema de saúde está muito impactado, mas não colapsou, nem vai colapsar. Inclusive, responsável por questões relacionadas à saúde. E quando a gente fala em partir para enfrentar o problema, aí eu vou fazer o meu depoimento, que é mais simples. Eu não sabia nem o que era o SUS. Ele foi elogiadíssimo pelo seu trabalho logístico nas Olimpíadas. Estamos falando de 29 países que hoje têm protocolos de uso de cloroquina no mundo contra a Covid. E países como China, países como Coreia do Sul, países como Cuba. Cuba, que é mundialmente conhecida pela medicina avançada,
Cuba tem um protocolo enorme de uso de cloroquina. Para Covid, esse senhor, ele está, eu tenho inclusive ele todo impresso aqui. A Índia tem, o México tem, a República Tcheca, a Venezuela tem. E sobre a Pfizer, nós fornecemos o dia 14 de agosto nossa primeira oferta, que era uma oferta vinculante. Essa oferta, em realidade, eram duas ofertas. Uma era de 30 milhões de doses, a outra era de 70 milhões de doses. 18 de agosto, a segunda oferta, mais dos 70 milhões. 26 de agosto, para os 70 milhões. então, quando ele falou aqui que poderíamos ter vacinado em dezembro, Posteriormente, no mês de novembro, nós fizemos uma atualização de nossa oferta. No dia 11 de novembro, fizemos oferta por 70 milhões. Posteriormente, o 24 de novembro, fizemos a mesma oferta com algumas considerações diferentes. De lá, pulamos para 15 de fevereiro de 2021, onde a oferta foi feita por 100 milhões de doses, de 70 em fevereiro se foi a 100 milhões de doses. a gente tem que analisar o impacto real das medidas. Quantas doses teriam sido entregues até o dia de hoje, caso a primeira oferta contratual tivesse sido aceita pelo Brasil? 1.500.000 até 2020, primeiro trimestre de 2021, 3 milhões, segundo trimestre de 2021, 14 milhões. Somando os dois, estamos falando de 18 milhões e meio. Então, eu não acho que nesse caso a gente possa falar em negligência criminosa. Nós poderíamos, sim, ser um dos principais hoje, se não o país que mais vacina, um dos que mais vacina no mundo, porque nós temos hoje a melhor infraestrutura de vacinação do mundo, e já mostramos isso na H1N1. É verdade. Bolsonaro fez com que a gente caísse de primeiro lugar em vacinação para 55º em relação às outras epidemias pelas quais a gente já passou. Então existe negligência criminosa, sim. Vamos falar sobre a direita destruída por Jair Bolsonaro. O Bolsonaro, ele tá mais para uma leoa. É a leoa que protege os filhotes a qualquer custo. Então, por exemplo, não adianta você colocar todo o peso, né, de uma legislação no presidente que está lá sancionando, quando é o Congresso que faz essa lei. E nem isso, porque você nunca vai ver um leão ou uma leoa pedir arrego para uma hiena. E se a cúpula do judiciário são hienas, que leão é esse que barganha com elas ao invés de enfrentá-las? Então, no mínimo, para fazer a crítica justa, você tem que atribuir a cada parte a sua devida responsabilidade. Ou alguém aqui está satisfeito com a decisão mencionada pelo Edgar do STF, que favorece o Flávio Bolsonaro e que travou pelo menos, Vini, 700 investigações e processos, né, de crimes do colarinho branco? Então é muito hipócrita você condenar o presidente da República por ter sancionado modificações na lei anticrime. Será que alguém está satisfeito aí com a nomeação de um procurador-geral da República que é simpático à esquerda e ao progressismo? Né? Então, cadê você nessa savana, Bolsolion? É disso que a gente está falando, simplesmente dar a devida culpabilidade para cada ente. Eu não faço a menor ideia, metaforicamente, de qual bicho representaria melhor o nosso presidente, mas leão que se acerta com hiena não é um leão de verdade. A diferença é que a minha crítica, ela é sensata, contextualizada e justa. E aqui nesse momento eu queria recomendar para o ouvinte da PAN que assistisse a um vídeo visceral do youtuber Nando Moura sobre esse assunto. O vídeo se chama Lava Toga. E assim, é nítida, é patente a indignação dele que é bem genuína. Me chama de corrupto, porra! Não existe equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Lava Jato, você é a favor ou contra? Olha, eu não faria o que o governo fez, trocando a culpa da PF para ajudar amigos ou para brecar a Lava Jato. Essa é a grande verdade. O atual presidente não tem qualquer consideração, carinho, respeito ou vontade de combater a corrupção. Afinal de contas, é um dos mais citados nessa operação.
O Bolsonaro tá pro Lula como uma unha encravada tá para um pé quebrado. Tem gente aqui no Brasil que defende o PT, fica aí com essa idiotice de fora Temer. E o Brasil precisa caminhar, e caminhar com o pé quebrado é infinitamente mais difícil. Não tem que ficar com mimimi, não, com cheio de dedo, educadinho. Vamos buscar aí o centro, a governabilidade, nem pra direita, nem pra esquerda. Vamos mudar esse Brasil, não dá pra ficar nessa vaselina que tá aí, não. Dá pra mudar, vambora, porra. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.